Graças ao Criador dos céus e da terra que nos dá mais uma oportunidade de falarmos sobre as Escrituras, para que, por meio da mesma, venhamos a expor, para que os irmãos analisem com base nas Escrituras sobre o que está sendo exposto por intermédio desses vídeos. Vamos iniciar um assunto, irmãos, sobre a questão da pedra a qual está fundamentada ao rolial, ou seja, no termo mais popular, mesmo que seja blasfemado, a igreja de Yahushua, a rolial. É um assunto que é bastante discutido entre as classes protestante e a classe católica. Porém, eu quero expor aos amados que eu nem sou protestante e nem sou católico. Eu exponho as Escrituras. Primeiro ponto que eu quero abordar em relação aos irmãos, nós devemos saber o que é a igreja. O que de fato é a igreja. A igreja é denominações. A igreja é a denominação católica, é a denominação protestante, ou seja, a batista, a presbiteriana, a adventista, a assembleia, a luterana, entre mais de 20.000 que se dizem ser a igreja do Salvador. Isso é o que eles dizem ser. São mais de 20.000 denominações que têm o mesmo livro, que se baseiam no mesmo livro, porém nenhuma chega a uma determinada conclusão, ou seja, há mais divisão do que união entre as mesmas. E eu creio que ao rolial, a qual o Salvador fundou na pedra, que é Ele mesmo, como nós vamos observar por intermédio das Escrituras, essa rolial de maneira alguma está dividida. Ela é uma única unidade. Ela é um único corpo. Não existe divisão. Então, com base no livro de Atos, vamos ter uma noção. Eu vou ler só alguns versículos do capítulo 8 e os irmãos leiam tudo depois, é só por referência mesmo. Vamos entender por intermédio dessa passagem a quem Paulo, a qual Lucas se revela aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a quem Paulo perseguia. Vamos parar um pouco para raciocinar. Paulo perseguia a Igreja Católica. Paulo perseguia a Igreja Assembleia, a Batista, a Luterana, a Presbiteriana, a Igreja do Reino de Deus, de Macedo, entre várias denominações que existem. O Paulo perseguia as pessoas que fazem parte do corpo de Yahushua, a qual tem o nome de Rolial. Porque no meu entendimento, quando eu leio o capítulo 8 de Atos, as escrituras me levam a entender que Paulo, ou seja, Saulo, após ter
consentido na morte de Estevão e pedido carta aos sacerdotes para perseguir as pessoas. É bem claro. Ele não foi atrás de denominação A, B, C e D, não. Até porque, meus amigos, naquela época não existia essas denominações. Não existia essas instituições, pois a igreja, a Orolial do Salvador, ela não é uma instituição. Elas são pessoas. Nós, em quem habita o Espírito do Criador, nós somos parte dessa Orolial. No capítulo 8 diz o seguinte: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Aí, igreja em Jerusalém, se nós formos colocar como se num termo institucional, vamos parar um momento para raciocinarmos. Aí, se naquela época só existia o templo a qual fora construído e reformado por Herodes, templo de Herodes, então que igreja era essa que o autor Lucas ele quer nos apresentar? Que tipo de igreja? Será que é denominações? Mas não existia denominações naquela época. Não existia nenhuma denominação naquela época, até porque a Orolial do Salvador ela não é uma denominação e nem uma instituição criada por homens. A igreja, meus amados, é o corpo de Yahushua, a qual nós que somos homens fazemos parte desse corpo. É por isso que é claro no escrito quando diz: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, contra as pessoas, pois não havia denominação naquela época. Isso é simples de se entender. E todos, exceto os apóstolos, todas as pessoas, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Ou seja, assolava as pessoas, visto não existir nenhum tipo de denominação, nenhum templo de pedra construído, a qual hoje conhecemos como igreja. Mas existia pessoas a qual foram denominados de a seita dos Nazarenos, os do caminho, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e capturando pessoas, capturando e levando, arrastando homens, mulheres, meninos, todos que compunham o corpo, a qual se denomina igreja, ou rolial, o termo mais apropriado. E arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Isso é a prova viva que a Orolial são as pessoas, essas mesmas que eram encarceradas por amor às boas novas anunciada pelos apóstolos e anunciada pelo Salvador.
Eu acho que já está bastante claro uma única prova entre várias que existem na Escritura que ao orolial somos nós e não uma denominação fundada por um bunda rachada, como diz o nosso irmão Rubens, dizendo-se ser alguma coisa e vai no cartório e funda uma instituição com CNPJ e tudo e diz que é a igreja. Não, meus amados, a igreja somos nós em quem habita o Espírito do Criador. Então vamos ver em quem está consolidada essa igreja, a qual a porta do inferno não prevalecerá. Vamos ver em quem está fundado essa igreja, se é em Pedro, se é em Yahushua, Salvador, ou se é em Pedro, Cefas, Cafo. Eles complicaram tanto as escrituras que muitas vezes nos leva a várias questões sobre os nomes, se é Pedro, se é Cefas, se é Cafos, mas isso não tem, não é de suma importância. O que é de suma importância é crermos que Yahweh, o Pai, enviou o seu Filho, a qual morreu pendurado no madeiro, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o que importa e cremos nele mediante a fé que nos é dada pelo próprio Salvador. Indo Yahushua para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Disse: Tu és o ungido, o filho de Ialro, o Criador vivo. Então Yahushua lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, o que ele ali falara em relação à pergunta que foi feita pelo Salvador, não foi de si próprio, ou seja, da carne e nem do sangue. Está falando disso. Carne e sangue, mas o Espírito que abriu o entendimento de Pedro e o revelara aquilo que está escrito nos profetas, no livro de Moisés, nos livros de Moisés, no livro dos profetas. O Espírito do Criador revelara a Pedro o que está escrito. Em Moisés e nos profetas. Simples assim. Ou seja, Pedro não entendia como os demais entenderam, como sendo algo físico. Porém, o Espírito do Pai revelar a Pedro o que de fato representa Yahushua. Ele representa aquele que foi pré-anunciado nos livros
por intermédio dos profetas e por intermédio de Moisés. Ou seja, resumindo, por intermédio das Escrituras, o Espírito do Criador abriu o entendimento de Pedro, de Cefas, de Cafo, para responder à pergunta que fora questionada pelo Salvador Yahushua. Então Yahushua lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, bem-aventurado és, Pedro, pois o Pai te revelou o segredo que muitos não compreendem, mesmo lendo todos os sábados as Escrituras, a qual revela ao meu respeito. Pois é dela que fala, tanto por intermédio de Moisés, como por intermédio dos profetas, Pedro. Esses escritos relatam sobre a minha pessoa, relata sobre esse dia que vocês estão vivendo agora e podendo ver e ouvir. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha orolial, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o ungido. É aqui que começa toda a confusão, a qual o homem, através da religião, começou a criar. Ou seja, o homem começou a enfatizar que o Criador colocou aquilo que só pode ser feito pelo Salvador, ou seja, pelo Criador dos céus e da terra, e credenciou o homem, credenciou agora um homem para realizar uma obra a qual o pobre e miserável homem carnal, sujeito à morte, viesse a realizar algo que só quem pode realizar é o próprio Criador dos céus e da terra. Agora o próprio homem botou na cabeça que o tal do Pedro, a qual está no pó da terra, a qual irá um dia também ressuscitar e dar conta das suas próprias obras, como nós também iremos dar conta das nossas próprias obras aqui na face da terra. Agora a base está em Pedro. Que conversa é essa, meu irmão? Tá vendo que o Salvador, o Criador do mundo, o Criador dos céus e da terra, nunca que ia colocar num homem, um simples mortal, um pecador igual a eu e igual a você, uma tamanha responsabilidade de ser considerado ser a pedra a qual está fundamentada as bases da orolial. Um homem que estava sujeito às mesmas emoções como Paulo falou no livro de Atos. Não façais tal coisa, pois nós somos homens igual a vocês, sujeitos às mesmas paixões.
De maneira alguma, essa linha de raciocínio que foi implementada há muitos séculos atrás, por intermédio do próprio homem, tem base nas escrituras, meu amado. Até porque quando nós formos ler a carta de Pedro, a carta de 1 Pedro, vamos estar lá claramente revelado quem é a pedra. O próprio Pedro revela quem é a pedra. O próprio Pedro revela quem é a pedra, a qual está fundada a orolial do Salvador. Vamos ver na carta de Pedro quem é essa pedra. Vamos ver na carta de Pedro, meus irmãos. Quem é essa pedra? Vamos fazer um paralelo se essa pedra, é realmente Pedro ou é o Salvador? Porque é de suma importância analisarmos o texto e chegarmos a uma conclusão. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2. E se os irmãos depois quiser, façam um paralelo com o Mateus 16. Pedro capítulo 2, só por referência para os irmãos se basear onde está a leitura, diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Criador é bondoso, chegando-vos para ele. Quem? O Salvador. Se Pedro fosse a pedra aonde está fundamentada a orolial, Pedro não escreveria isso, meu amado. Pedro escreveria de modo diferente. Pedro escreveria dessa maneira: chegando-vos para mim, porque eu é que tenho a chave que ligo e desligo, que está na terra como está no céu. Vamos entender o que é essa chave. Vamos entender o que é essa chave que liga e desliga, qual o Salvador falou, a qual está anotado no livro de Mateus. Vamos entender o que é essa chave. Pois é por intermédio dessa chave que se liga e se desliga, que está na terra em relação ao céu e o que está no céu em relação à terra. Vamos entender o que é essa chave. Então Pedro, com suas próprias palavras, diz o seguinte: chegando-vos para ele, a pedra que vive. Espera aí, meus amados. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Pedro estava falando de quem? Dele mesmo ou de Yahushua? Porque se Pedro está falando dele mesmo, Pedro está vivo? É lógico que não, meu irmão. O túmulo de Pedro está lá em Jerusalém. Mas aquele que vive e está à direita do Criador Todo-Poderoso, é a ele que Pedro está se referindo.
rejeitada assim pelos homens, mas para com Yahweh eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Yahweh, por intermédio de Yahushua, o ungido. Ou seja, nós somos casas espirituais, o que eu acabei de dizer na introdução desse assunto sobre o que está sendo abordado na Escritura. Nós, cada um de nós, fazemos parte desse edifício que está sendo construído desde o início da história da humanidade na face da Terra, que esse edifício está sendo construído ao Rolial. E quando esse edifício, ou seja, quando esse quebra-cabeça ele se interligar por completo, a qual será realizado na plenitude dos tempos, a qual Yahweh determinou, pois para tudo na face da terra há um tempo determinado. Ele assim virá buscar a sua Orolial. Por isso, as Escrituras, por intermédio do mesmo Pedro, que tinha consciência e sabia quem é a pedra, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Yahweh eleita e preciosa. Será que Yahweh deu essa majestade? Será que Yahweh deu esse privilégio foi a Pedro ou foi ao filho? O que eu não consigo entender, meus irmãos, é como é que as pessoas lê as escrituras, que é tão clara, porém seja dito uma verdade por intermédio desse miserável que está tentando expor as escrituras, pois eu sou um bunda rachada como todos vocês, e sei que só quem entende as escrituras são aqueles que são nascidos por intermédio do Espírito do Criador. Quem não é nascido do Espírito, quem não provou um novo nascimento, a qual se dá por intermédio do entendimento da palavra do Criador, da palavra genuína, da palavra sem contaminação, a qual nos lava, nos renova no entendimento e faz-nos passar da morte espiritual para a vida. Se não for por intermédio da mesma, vai ler as escrituras, vou ser bem sincero, meus amigos. Vai ler as escrituras de frente para trás, de trás para frente, de costa, de cabeça para baixo, não vai entender. Vai começar a formular entendimentos meramente humanos, ou seja, da carne e do sangue. É por isso que o Salvador diz: olha, Pedro, não foi a carne nem o sangue, ou seja, não foi o teu próprio entendimento, a tua própria filosofia, ou seja lá qualquer tipo de coisa que te revelou isso, mas o Espírito, o Pai te revelou aquilo que está escrito nos apóstolos, ou que está escrito nos profetas e está escrito nos livros de Moisés. Ou seja, no Pentateuco.
Pois Moisés disse: o Criador suscitará um profeta semelhante a mim, a ele ouvis. A alma, porém, que não der ouvido a esse profeta, que é Yahushua, essa morrerá. Por isso, aqueles que não davam ouvido às palavras que provinham da lei e não amavam ao Criador, esse era eliminado do meio do povo. É sombra, meus amigos. Sombra do que virá, ou seja, todos aqueles que não deram crédito, que não se arrependeram por intermédio da palavra, todos esses serão eliminados. Todos estes vão estar debaixo da ira do Cordeiro e serão eliminados, seus nomes serão cortados da face da terra para todo sempre. Porém, nós que pela misericórdia do Pai, segundo o grande amor a qual Ele nos amou, nós vamos prevalecer e seremos como estrelas a brilhar no reino do nosso Salvador. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Agora eu pergunto, essa pedra, quem crê nessa pedra, ou seja, quem crê em Yahushua ou quem crê em Pedro? Você crê que vai ser salvo mediante o sacrifício de Yahushua ou você vai ser salvo por intermédio de Cafos, Pedro? Os irmãos não atentem para a qualidade do vídeo, não atentem para nada que seja físico, mas atente para o espiritual das Escrituras. O que importa é a mensagem a ser dita. Eu não estou preocupado com estúdios, com a produção de primeiro mundo, de Hollywood. Não estou preocupado com nada disso. Se eu tiver de espirrar, eu espirro. Se eu tiver de chorar, eu choro. Se eu tiver de tossir, eu tosso. Eu não vou deixar de realizar algo que é natural do meu corpo corruptível, sujeito a essas fraquezas, para tentar mostrar aos amados irmãos um vídeo de primeiro mundo. Porque não me interessa nada disso. O que me interessa é a mensagem contida e exposta para que os amados analisem com base nas Escrituras. Então, o Pedro, citando as Escrituras, citando o profeta, eu vou dizer aqui, o profeta Isaías, no capítulo 28 e 16, os irmãos podem analisar na Escritura dos amados irmãos, que está na Bíblia, no capítulo 28 e o verso 16, que diz o seguinte: portanto, assim diz Yahweh, o Criador, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Então, o próprio apóstolo Pedro, citando o profeta Isaías, ele fala quem é essa pedra. Ele fala que essa pedra, a qual está fundamentada, está solidamente assentada a Orolial, essa pedra é o próprio Salvador e não Pedro. Há uma
falta de entendimento em relação às palavras do Criador, do Salvador Yahushua, na ocasião de Mateus 16 e 18. Mas isso não é mistério, meus amados. Isso não é, de maneira alguma, nenhum mistério. As Escrituras, elas têm que se cumprir. E eu simplesmente falo sobre esse assunto para mostrar a alguns que ainda têm determinadas dúvidas por estar fraco, por não entender as Escrituras, mas que participam da Orolial, pois foram regenerados por intermédio da palavra. Porém, não tem ainda um grau de entendimento como nós que já, por intermédio da misericórdia e benevolência do Pai, por intermédio da benevolência do Pai, nós temos esse amadurecimento no entendimento. E devemos, por amor aos nossos amados irmãos, expor os fatos escriturais para que os mesmos venham, por intermédio da Escritura, cada vez mais se solidificar na pedra que é Yahushua. Por isso que o apóstolo diz o seguinte, ó: para vós outros, portanto, os que credes, os que vieram a crer mediante a palavra, a qual caiu em solo fértil e brotou e começou a produzir a 100, a 70 e a 30 por ano. Para vós que credes verdadeiramente mediante o Espírito que abriu o entendimento por intermédio da palavra e nos fez compreender, assim como Pedro compreendeu, por intermédio da abertura de entendimento do Pai que revelou que Yahushua, ele é o Salvador, o ungido que fora prometido nos profetas e nos livros de Moisés. E para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, ou seja, os que não foram regenerados, os que não participam verdadeiramente da Orolial, esses não vão entender. Por isso é que o Salvador fala na parábola, como eu já relatei no vídeo da parábola, a parábola do semeador e do joio, que a quem tem se dará. Vamos ler aqui para os irmãos entender o que eu estou por intermédio das Escrituras. A quem tem se dará. No capítulo 13 de Mateus, como já foi lido no vídeo que eu já fiz, que se chama a parábola do semeador e do joio, ele diz o seguinte: pois aos que têm se lhe dará e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. Do 10 diz: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábola? Ao que respondeu: porque a vós, outros, é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem,
até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então perceba, meus amados irmãos, que a quem tem se dará mais, mas a quem não tem o conhecimento, no entendimento, mediante o Espírito do Criador, até o que ele tem, ou seja, a vida, um dia lhe será tirado. A vida a qual eles ainda têm lhe será tirado, pois estes mesmos morrerão eternamente. Porém a nós que temos nos dará mais porque nós teremos vida. Além de nós gozarmos desse privilégio a qual está sendo nos passado mediante a Escritura, teremos privilégios maiores que são a vida eterna e o galardão, com o nosso Salvador e Yahusha. E aqueles que possuem unicamente a vida, até isso que eles possuem, será tirado, pois os nomes deles serão eliminados da face da terra, banidos para sempre, diante da face de Yahusha. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Peraí, quem foi rejeitado? Foi Pedro ou foi Yahusha? Quem foi rejeitado pelos construtores? Quem foi pendurado no madeiro? Pelas autoridades de Israel, como diz no livro de Atos. Foi desprezado, caluniado, maltratado, esbofeteado. Negaram-lhe justiça. Quem foi? Foi Pedro ou foi Yahusha? Quem é o Salvador? Em quem está fundado as bases da Arrolial? No Salvador Yahusha ou em Pedro? Eis a questão. No meu íntimo, meu amado, no meu íntimo e no íntimo daqueles que são verdadeiramente nascido do Espírito do Criador, sabe que essa Arrolial está baseada, está firmada na pedra que é Yahusha, o Messias, o mesmo que fora anunciado pelos profetas e por Moisés. O mesmo a quem Yahweh, mediante as sentenças que foram pronunciadas no jardim do Éden, após a desobediência, a qual ele prometera que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, a qual se chama Yahusha, o ungido. Esse é a pedra a qual os construtores rejeitaram, e não Pedro. O que passa disso, irmão, o que passar desse entendimento, simplesmente é carne e sangue. Provém da carne e do sangue, ou seja, provém do entendimento meramente humano, filosofias humanas, crenças e crendices humanas, e não tem base nas Escrituras, pois o nosso Salvador é Yahusha, aquele que criou os céus e a terra, o qual está à direita do Criador Todo-Poderoso e Alvo, de onde há de vir a julgar a todos.
Eu creio que já deu para expor o que eu queria expor em relação às escrituras, mas eu vou só ler só o restante desse capítulo 2 para fechar o entendimento. O 8 diz: E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Tropeçam na pedra, que é a palavra, que é Yahushua, não entendem e começam a filosofar e começam a dizer aquilo que é base da sua própria imaginação humana. Porém, naquele grande dia, o Salvador irá separar o joio do trigo, irá separar as ovelhas dos bodes. Isso é fato, é claro. Estamos aguardando por esse dia onde tudo se concretizará por intermédio da palavra do Salvador. E naquele dia nós vamos ver quem é e quem não é. Simplesmente isso. Vós, porém, Pedro se referindo a nós que somos parte da Orolial verdadeira, que é o corpo de Yahushua, nós que somos pedras, que somos parte, que estamos sendo edificados por intermédio da palavra. Por isso, meus amados, que o Salvador diz que o que ligardes na terra será ligado no céu. Entenda o que o Salvador quer dizer. Por intermédio da palavra dos apóstolos. Por intermédio da palavra dos apóstolos. Por intermédio dos escritos dos profetas e dos apóstolos, a qual escreveram com base também no Velho Testamento. Por isso que há a grande necessidade de entendermos o Velho Testamento, pois se não compreendermos o Velho Testamento, que está incluso no Novo Testamento, pois os apóstolos citaram muito o Velho Testamento para provar aquilo que aconteceu na plenitude dos tempos, como por exemplo nesse próprio versículo, nesse próprio capítulo de 1 Pedro 2, aonde o apóstolo Pedro citou Isaías 28:16, algo que fora dito há muitos anos atrás, a qual se concretizou em Yahushua, pois ele é a pedra. E citando também mais outras passagens que eu vou mostrar aqui aos irmãos, o Salmo, deixa eu ver aqui, o Salmo 118 e o verso 22 diz: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, Pedro, citando o Velho Testamento, citando o livro dos Terrilins, ou seja, o livro dos Salmos, que fora composta por profeta Davi, entre outros, ele agora revela, por intermédio das escrituras do Velho Testamento, quem é a pedra. É tão simples de se entender, meus amados. Mas o homem, por causa da religião, por causa da religiosidade, por causa da crença e da crendice,
filosofias humanas, simplesmente humanas, concepções humanas. Há uma diferença, irmão, quem entende por intermédio do Espírito do Criador e quem entende por intermédio da carne e do sangue. Há uma diferença. E bem-aventurado é aquele que entende por intermédio do Espírito do Criador. Esses são os que são regenerados espiritualmente. Então ele usou o Salmo e usou Isaías. Isaías 28, 16 e Isaías 8. Vamos ver aqui, comprovar aqui. Isaías, o capítulo 8. Isaías 8 e 14. Cada vez que eu leio as Escrituras, meus amados, eu fico maravilhado com a unidade da mesma. Isso é quando nós lemos as Escrituras, quando nós entendemos o que ela, mediante o Espírito do Criador, quer nos passar. Não existe mais interrogação. Não existe interrogações. Não existe contradições, pois ela é uma única unidade. As Escrituras que está contido na Bíblia, mesmo sendo a mesma, adulterada, mudada, ainda conseguimos observar, nós que possuímos o Espírito do Criador, nós conseguimos enxergar a verdade. Percebam o que o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 8, no capítulo 12, o verso 8, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ele está citando o capítulo 8 e o verso 14 do livro de Isaías, que diz: ele vos será santuário, e alrúxua, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa, as duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Entendeu, meus amados? E sendo Pedro o apóstolo dos judeus, Pedro e João, para que os irmãos que não sabem, eles eram os apóstolos dos judeus. Isso está escrito no livro de Gálatas. E Paulo, ele era apóstolo dos gentios. Então, do mesmo modo que os judeus não entenderam, também os gentios do mesmo modo, irmão, não entenderão. Só entenderão quem é o trigo que está tanto nos judeus como nos gentios. E os demais foram os corações endurecidos pelo próprio Criador dos céus e da terra. Eu tenho dito isso em todos os meus vídeos. Vós, porém, sois raça eleita. Paulo escreveu para quem? Pedro escreveu essa carta para quem? Para o povo não regenerado? Ou foi para o povo regenerado? Ou foi para o povo que creu na palavra, os quais faz parte da Orolial? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Yahweh, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Yahweh, que não tinhas alcançado misericórdia,
mas agora alcançastes misericórdia. Então, aqueles que alcançam a misericórdia por intermédio da palavra, aqueles que escutam a palavra e entendem por intermédio do Espírito do Criador, esses que fazem parte da Orolial desde a fundação do mundo, este é quem Yahweh escolheu dentre uma massa humana totalmente corrompida, ou prove ao Pai escolher alguns para mostrar nestes o amor, enquanto nos outros mostrará Yahweh a justiça e o juízo por causa da desobediência. O milagre, amados, está em o Pai Yahweh ainda querer salvar alguém. O milagre está aí. Nisto consiste o amor. Espero que os irmãos tenham entendido esse simples vídeo a qual exponho as escrituras. E qualquer pergunta, irmão, podem enviar e-mails para o meu e-mail adenilson-32@hotmail.com, e com o maior prazer estarei respondendo os mesmos, para que os irmãos venham, por intermédio da exposição da Escritura, se solidificar na pedra que é Yahushua. Agradeço aos amados pela atenção e que o Espírito do Criador possa abrir nossos entendimentos para cada vez mais nos solidificarmos nessa base que é Yahushua. Um obrigado pela atenção e que o Espírito do Pai abra nosso entendimento. A paz de Yahushua para todos.